Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico, tipo videoteca, para que você possa assistir no conforto da sua casa ou no seu veículo, enquanto você dirige, tem tempo para ouvir, principalmente aqui na Bay Area, onde nós vivemos. Muitas vezes as pessoas ficam presas no trânsito aí quase uma hora. Você pode escutar o programa e ser abençoado. Se você também está em casa, tem um tempo, quer estudar a Bíblia, você pode usar esses programas como o seu estudo bíblico pessoal. Aqui nós gravamos sistematicamente, capítulo por capítulo, os 260 capítulos do Novo Testamento, livro por livro. Nós temos 27 livros no Novo Testamento, e gravamos também verso por verso, 7.959 versos. Você tem todos eles para você estudar, um comentário, pesquisar e descobrir mais coisas do Novo Testamento. Nós também falamos curiosidades acerca do Novo Testamento. São 27 livros, mas os 6 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, mas o livro de Atos, mas a carta de Paulo aos Romanos, esses 6 primeiros livros têm mais conteúdo, é mais da metade do Novo Testamento do que os outros 21 livros juntos. Nós estamos na carta de Paulo em 1 Coríntios, uma carta onde Paulo trata dos problemas da igreja e sua solução. Havia vários problemas na igreja de Coríntios, havia divisão. Havia um grupo que dizia que era de Paulo, outro grupo que dizia que era de Apolo, outro grupo que dizia que era de Cefas, outro grupo que dizia que era de Cristo. Esse era um dos primeiros problemas. Havia imoralidade na igreja. Havia um homem vivendo com a mulher do seu pai, havia crentes que ainda mantinham-se na prostituição, havia o templo de Afrodite, muitos crentes ainda, quem sabe, praticavam a prostituição, havia problema de casamento, havia problema de crente comendo carne sufocada a ídolos, havia crentes que não queriam se sacrificar pelo outro, pelo irmão, havia crentes que comia ceia, mas comia de forma desordenada e se embriagava. Havia falta de amor, havia mau uso nos dons, havia desordem nos cultos. Tudo isso acontecia na igreja de Coríntios. E o pior, agora nós vamos tratar no capítulo 15. Havia heresias. Paulo já tinha dito em 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias. Além do problema da imoralidade, além do problema de crente levar o outro a juízo perante infiéis, além do problema de casamento, além do problema de divisão, além da falta de amor que havia na igreja, havia heresias. Pior ainda, heresia é um ensino contrário às escrituras. E nós vamos ver, não é? Paulo vai falar dessa heresia, para os que são sérios se manifestem. Capítulo 15, agora quase encerrando a carta, Paulo vai tratar da heresia. Qual era a heresia que havia em Coríntios? É que alguns diziam que Cristo não havia ressuscitado. Imagine só, o evangelho, que significava crer em Jesus, não é? Como Paulo escreveu aos Romanos, a confissão de fé que era tão importante, em Coríntios estava faltando. Romanos 10, 9, Paulo diz assim, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, crer que ele ressuscitou dentre os mortos, é essencial para a salvação. E isso estava faltando na igreja de Coríntios. Havia pessoas que negavam a ressurreição de Cristo. Esse fato de negar a ressurreição de Cristo vinha do ensinamento dos filósofos gregos. Por exemplo, Platão, né, que foi discípulo de Sócrates, escreveu que
o corpo era a prisão da alma. O corpo, a prisão da alma. E Platão cria na transmigração da alma. Quando a pessoa morria, a alma ficava livre para transmigrar para um outro plano, um plano espiritual, um plano que nem Platão diz da realidade. Ele achava que esse mundo era o mundo das sombras, mas que havia um outro plano maior, superior. E isso se dava com a morte, quando a alma ficava livre desse corpo, com as suas paixões. Paulo vai ter que... E por isso eles negavam. Para eles, ressurreição era um absurdo. Como é que alguém, depois de morto, livre desse corpo que nos aprisiona as paixões carnais, poderia agora ficar livre? Se você notar Atos capítulo 17, Paulo está pregando no Areópago, não é? Em Atenas, e Paulo está indo bem no seu sermão, até o ponto que ele fala da ressurreição, Atos 17, 31, né? Porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Você vai notar que Paulo estava indo, as pessoas ouviam ele com atenção, até a hora que ele falou ressuscitando dos mortos, isso em Atenas. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Para os gregos, primeiro a pessoa, eles não tinham muito caso de ressurreições, e voltar à ressurreição era um absurdo, não é? Para os gregos. E como Coríntio é próximo a Atenas, então a filosofia grega era forte na cidade de Coríntios, e havia, claro, os filósofos gregos que diziam, não há ressurreição. Esse Jesus que Paulo prega pode ser o Salvador, pode nos ajudar nessa vida, mas ele não ressuscitou. Olha a heresia que havia na igreja, não é? Então, pior do que a imoralidade, pior do que o irmão levar outro a litígio, pior do que os problemas de casamento, santa ceia, falta de amor, divisão, tudo isso na igreja, para piorar, havia uma heresia terrível. Talvez essa é a razão principal que Paulo escreve a carta. Inclusive, ele guardou para o final para tratar o problema da heresia quanto à ressurreição de Cristo. Essa heresia podia levar alguns a se perderem. E Paulo então vai explicar o que ele prega, o que ele cria, vai mostrar que ele era testemunha ocular da ressurreição, que o Cristo apareceu para ele, mas não apareceu só para ele, porque se fosse só para ele, alguém ainda poderia duvidar. Paulo vai apresentar mais de 500 testemunhas a qual Jesus apareceu. Apareceu aos 12, apareceu a Tiago, irmão do Senhor, apareceu a mais de 500, tudo Paulo vai tratar, e depois Paulo vai dizer o porquê da ressurreição. É o maior capítulo acerca da ressurreição que nós temos em toda a Bíblia. É um capítulo que precisamos estudar. Vamos aqui encontrar a doutrina da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, nós encontramos em outros lugares também, mas aqui em massa Paulo explica como é que nós iremos ressuscitar com um corpo glorioso, diferente do que os gregos pensavam, que a alma voltaria para essa prisão nesse corpo temporal, carnal, cheio de concupiscências, de desejos. Nós vamos ressuscitar em corpo glorioso, corpo celestial, não é? Corpo que não se corrompe. Paulo vai explicar tudo isso em 1 Coríntios 15. Há grandes capítulos na Bíblia, né? Grandes que eu digo em termos de assuntos. Por exemplo, Gênesis capítulo 22 é o grande capítulo da obediência, não é? Gênesis capítulo 3 é a obediência de Abraão em sacrificar Isaque. Também ali prefigura Deus, o Pai, entregando o seu Filho Jesus por nós. Capítulo 3 de Gênesis é o grande capítulo, é o capítulo mais triste da Bíblia.
é o capítulo onde o pecado entrou no mundo. Capítulo 22 de Gênesis é o capítulo da obediência de Abraão, prefigurando também a morte de Cristo. Êxodo capítulo 20 é o capítulo dos 10 mandamentos, assim como Deuteronômio capítulo 5. Então nós temos esses grandes capítulos na Bíblia, né? Salmo 119 é o grande capítulo, aliás, é o maior de todos os capítulos da Bíblia, é o grande capítulo em homenagem à palavra de Deus, com seus 176 versos. É um acróstico do alfabeto grego, do alfabeto hebraico, né? Do alfabeto hebraico, que foi escrito em hebraico, é um acróstico do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico possui 22 letras, cada 8 versos em homenagem a Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante, né? Todo o alfabeto hebraico. E como são 8 versos por letra do alfabeto hebraico, 22 vezes 8, 176 versos, Salmo 119. Isaías, capítulo 53, é o grande capítulo do Messias sofredor, não é? Salmo de número 22 também mostra o sofrimento de Cristo na cruz. Salmo 23 é o grande capítulo do Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmo 91 é a segurança daquele que se refugia debaixo das asas do Altíssimo. São grandes capítulos da Bíblia. Lucas capítulo 15 é o grande capítulo das coisas perdidas, não é? Nós vamos encontrar o pastor que perdeu das 100 ovelhas, perdeu uma, a mulher que perdeu a dracma, o pai que perdeu o filho. Então Lucas capítulo 15 é o grande capítulo das coisas perdidas, não é? Hebreus capítulo 11 é o grande capítulo da fé. 1 Coríntios capítulo 13, o grande capítulo do amor. Romanos capítulo 12, o grande capítulo acerca da nobreza cristã, não é? Romanos capítulo 8, o grande capítulo da vida no Espírito. E assim nós temos grandes capítulos da Bíblia, não é? Cada capítulo tem a sua importância, tem um assunto que prevalece, como Hebreus 11, o grande capítulo da fé. Agora, 1 Coríntios capítulo 15 é o grande capítulo da ressurreição. Nenhum capítulo trata com tanta propriedade a ressurreição. Assim como 1 Coríntios 12 é o grande capítulo dos dons espirituais, não é? Grandes capítulos na Bíblia que nos ensina maravilhas. Então vamos meditar em 1 Coríntios 15, só a introdução aqui, eu gastei mais tempo, não é? Explicando isso, mas 1 Coríntios 15 também é um capítulo maior da carta de Coríntios. Nós temos 58 versos, é o maior capítulo, não é? O segundo maior é o 1 Coríntios 14, que nós estudamos, que tem 40 versos. Mas esse tem 58 versos, é o maior capítulo da carta de Coríntios. Por quê? Porque era a heresia da igreja dos irmãos de Coríntios e precisava ser tratada essa heresia. Então vamos lá, vamos ver a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo está anunciando novamente para eles o evangelho, porque havia dúvida neles, a qual também recebestes e na qual também permaneceis. Vamos ver, aqui está a essência do evangelho. Vamos lá. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes, como vos tenho anunciado, e se não é que cresces em vão. Por que Paulo está falando crescer em vão? Porque alguns, negando a ressurreição, estão negando a essência do evangelho. Estão negando o Cristo ressurreto do evangelho. Então, aqui no capítulo 15, nós não vamos só encontrar o capítulo da grande ressurreição, mas vamos encontrar também a essência do evangelho. O que é de fato o evangelho? Se alguém perguntar o que é evangelho, então ele diz, é boas novas. Ótimo, é boas novas acerca de quem? É boas novas acerca de Cristo. Mas acerca o quê? O que fala? Qual é a essência do evangelho? E aqui nós vamos encontrar, em 1 Coríntios, a essência é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Inclusive, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que a ênfase desses evangelistas está o quê? Na morte e na ressurreição. Todos eles falam da morte, morte de cruz, mas se falar só da morte, Jesus seria um grande mártir, né? Como Martin Luther King, como John F. Kennedy, como Tiradentes no Brasil, grandes mártires, mas Jesus não seria o Salvador. O que torna os evangelhos Cristo Salvador é que Cristo ressuscitou dos mortos. Uma coisa interessante também, quando Paulo escreveu esse capítulo, escreveu antes de qualquer evangelista, antes de Marcos, que nós cremos que Marcos escreveu seu evangelho no ano 60, escreveu antes de Mateus, que deve ter escrito seu evangelho em torno de 62, antes de Lucas, que escreveu no ano 64 a 67, e antes de João, que escreveu bem mais tarde, no ano 90, o seu evangelho. Então nós temos em 1 Coríntios, no ano 55, a essência do evangelho, a primícia do evangelho. O que é o evangelho? E eu já disse que a ênfase do evangelho está na morte, e todos eles, o último capítulo, é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus, não é? Porque Jesus ressuscitou. E a essência está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Esse é o resumo do que é o evangelho. Então, Paulo apresenta o evangelho de forma resumida. Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Vamos repetir o evangelho, o qual recebestes, eles receberam, creram, permanecer, no qual também permaneceis, e pelo também qual sois salvos. Não existe salvação fora do evangelho. E se o retivesse tal, como vos tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Porque Paulo está dizendo cresce em vão, porque alguns estavam negando a essência do evangelho, que é a ressurreição. Verso 3 e 4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Tanto é, como eu disse, a ênfase dos evangelistas é na última semana de Jesus, quando ele morre e quando ele ressuscita. Mateus tem 28 capítulos. Os últimos, capítulo 21 até o capítulo 28, um quarto do evangelho de Mateus é a última semana. Marcos tem 16 capítulos, capítulo 11 ao 16 é a última semana. Lucas tem 24 capítulos, né? Então, um quarto do evangelho de Mateus, um terço do evangelho de Marcos. Lucas, a partir do capítulo 19, verso 28 até o 24, é a última semana. Um sexto do evangelho de Lucas, e nós vamos ter também João, que a partir do capítulo 11, né, é a última semana, 12 mais especificamente, é a última semana, né? O 11 é a ressurreição de Lázaro, a partir do capítulo 12 é a última semana de Jesus. Metade do evangelho de João é a última semana, um quarto do evangelho de Mateus é a última semana, um sexto do evangelho de Lucas é a última semana, um terço do evangelho de Marcos é a última semana. Diz um estudioso da Bíblia que se os evangelistas fossem falar da mesma forma que eles falam da última semana, os 3 anos do ministério de Jesus, teria que se acrescentar 8.800 páginas na Bíblia, né? A Bíblia tem aproximadamente 2.000 páginas. Imagine só, a Bíblia seria 4 vezes maior para tratar a mesma intensidade que se trata a última semana. Porque a última semana Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é o Evangelho, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 5, e que foi visto por Cefas. Nós sabemos nos evangelistas, quando escreveram, menciona João, menciona Marcos, que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Mas Paulo nem citou Maria Madalena, porque naquela cultura, naquele tempo,
um testemunho de uma mulher não era muito válido. Então Paulo já vai com Cefas, né? Paulo menciona Cefas novamente aqui. Ele já tinha mencionado no capítulo 9, tinha um grupo que dizia que era de Cefas, agora serve para eles, e que foi visto por Cefas, né? Realmente Pedro foi um dos primeiros a ver Jesus. Então Pedro é uma autoridade, melhor do que citar Maria Madalena. Então ele foi visto por Cefas e depois pelos 12. Note que ele apareceu primeiro a Cefas e depois apareceu aos 12. Nós sabemos que Judas já não estava mais, na verdade foram aos 11, mas eles elegeram outro para o lugar de Judas. Então Jesus, quando apareceu em Atos, apareceu logo para os 12, inclusive para aquele que ainda não havia sido eleito, não é? Então, preste atenção, Jesus foi visto por Cefas, não é? A mensagem, né, do Evangelho é que Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou, está vivo e ele voltará, não é? 5 pontos da mensagem do Evangelho. Foi crucificado, morreu, ressuscitou, está vivo e um dia há de voltar. Essa é a essência do Evangelho. E que Jesus foi visto por Cefas. Paulo vai dar uma lista, é também a maior lista que nós temos em todo o Novo Testamento de todos aqueles que viram o Senhor ressurreto. Foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Nós não temos no relato dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus aparecendo a 500 irmãos de uma vez. Nós suspeitamos em Atos, capítulo 1, quando Jesus subiu, ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras e que havia vários irmãos ali olhando, nós acreditamos que foi nessa ocasião que apareceu 2 varões de branco dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Então, que Jesus apareceu a mais 500 irmãos no momento da sua ascensão. Depois havia quase 120 no cenáculo. Eu não sei onde foram os outros 380, mas 120 permaneceram firmes no cenáculo. Então, é nessa ocasião, Atos 1, apesar de Atos 1 não dizer, que Jesus apareceu a mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Então Paulo diz, olha, vocês podem verificar, Jesus realmente ressuscitou, apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos, a maioria ainda vive, mas alguns já dormem também, alguns já partiram, não é? Na época em que Paulo escreveu, no ano 55, né? E a morte e a ressurreição de Cristo se deu entre o ano 29 e 30 da nossa era. Então já tinha passado 25, 26 anos e por isso alguns já tinham dormido no Senhor. Depois foi visto por Tiago. Esse Tiago não é os 12. Os 12 Paulo já mencionou no verso 5. Esse Tiago é irmão do Senhor. Diz que os irmãos de Jesus não criam nele, João capítulo 7. Mas que depois da morte e ressurreição, Tiago, irmão do Senhor, passou a crer. Esse Tiago era líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago é que escreveu a epístola que nós temos de Tiago, irmão do Senhor. Apareceu, foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. Note aqui que não é só os 12, mas todos os apóstolos. Havia mais apóstolos. E por derradeiro de todos, Paulo deixou ele por último, né? Me apareceu também a mim, como a um abortivo, né? Como alguém que não estava lá, alguém que foi abortado, um abortivo, apareceu a mim. Eu gosto da forma como Paulo se coloca, né? Ele se coloca como o menor dos apóstolos, por isso ele procurava ser o maior, não é? O menor será o maior. E por derradeiro me apareceu a mim. Peraí, Paulo está dizendo, vocês dizem que Jesus não ressuscitou? Então, peraí, Cefas é mentiroso. Os 12 são mentirosos. Mais de 500 irmãos, da qual a maioria vive, mentiram. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, está mentindo, porque apareceu a ele. Apareceu também a todos os apóstolos, todos aqueles que têm nome de apóstolo. Aliás, esse era uma das
sinais para o apostolado, tinha que ter visto Jesus ressurreto, diferente dos apóstolos que se intitulam hoje, que não viram Cristo ressurreto coisa nenhuma, mas os apóstolos do Novo Testamento tinha que ter visto Cristo ressurreto, e por derradeiro todos me apareceu a mim como um abortivo. Peraí, será que eu sou mentiroso? Será que os 12 estão mentindo? Será que Cefas mentiu? Será que a maioria desses 500 irmãos estão mentindo, Tiago? Porque vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Paulo diz no verso 9, apareceu por mim, a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eles consideravam o menor, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Alguns diziam que Paulo não era de fato apóstolo, porque ele não andou com Jesus, não é? Por isso ele se trata como um abortivo. E ele disse, não sou digno de ser chamado, mas sou apóstolo. Não sou digno, pois persegui a igreja de Deus. Por isso ele não se considerava. Paulo aqui resumidamente fala o fato que ele foi um perseguidor da igreja. Se considerava o menor dos apóstolos, mas na verdade era o maior. Mas pela graça de Deus, graça salva. Salva o pior pecador, salva o perseguidor da igreja, salva a todos a graça de Deus. Mas pela graça, todos que se achegam, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça comigo não foi em vão. Quando é que a graça é em vão? Quando a pessoa rejeita, quando a pessoa não aceita. Mas Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus amoroso, Deus da graça, misericórdia, qualidades de Deus, graça, qualidade de Deus, amor, qualidade de Deus, misericórdia, não é? Justiça, são tudo qualidades do eterno. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Oh, como é maravilhosa quando a graça de Deus se manifesta transformadora a nós, e ela não é vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. O menor dos apóstolos fez mais, trabalhou, estava trabalhando, estava fazendo, estava levando o evangelho. Maior do que todos eles, trabalhei muito mais do que todos eles. Aí Paulo parece que se exaltou um pouco, ele volta à humildade. Todavia não eu, a graça de Deus que está comigo. Note que todo trabalho que nós fazemos para o Senhor é de acordo com a graça de Deus. Inclusive, Paulo vai terminar esse capítulo falando que nós não devemos nos cansar, permanecer firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão, não é? A graça não foi vã, o trabalho também não é vão. Paulo estava trabalhando muito mais do que todos, e depois ele mesmo, quando se exaltou, ele se diminui novamente e disse, não eu, mas a graça de Deus. Lembra que tudo que nós fazemos é pela graça. Se você canta bonito, ungido, as pessoas gostam, é graça de Deus na sua vida. Se você prega maravilhosamente bem, é a graça de Deus na sua vida. Se você ensina com autoridade, com graça, com sabedoria, é a graça de Deus na sua vida. O homem não tem nada que se gloriar. O homem deve reconhecer que é a graça de Deus, quer pregando, quer ensinando, quer ministrando louvores. Se você profetiza e todos dizem, oh, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, lembra? É a graça de Deus. Nós nada temos, nada trouxemos para esse mundo. O que temos, recebemos porque Deus é gracioso. Dê glória a Deus. Reconheça a autoridade do Senhor. Reconheça a sua graça, como o apóstolo fez. Trabalhei muito mais do que todos, todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Muito bem, Paulo deu uma lista de pessoas que viram Jesus, falou um pouquinho da sua vida, do seu apostolado, falou que não se considerava ser apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, mas que a graça de Deus não foi em vão para com ele, falou um pouco do seu trabalho, não é? A graça procede de Deus,
a graça nos é dada em Cristo, a graça que capacita o obreiro para trabalhar, conforme Paulo menciona, a graça é o fundamento da evangelização dos povos, a graça é o instrumento de valorização do servo de Deus, a graça é indispensável para todos os crentes. Muito poderia se falar da graça. Max Lucado, um escritor no Texas, Santo Antônio, Texas, ele escreve muito sobre a graça de Deus. Max Lucado tem mais de 98 livros sobre a graça de Deus. Se você tiver interesse, leia os livros, são bons, são excelentes. Você vai aprender mais sobre graça de Deus. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente, não é? Você vai ser abençoado ouvindo Max Lucado. Muito bem, vamos continuar, verso 11. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ok, nós pregamos que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. Aliás, o evangelho é Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou, está vivo e um dia há de voltar. Não é? São 5 pontos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Primeiro Paulo deu a lista. Aliás, Paulo primeiro falou a essência do evangelho. Depois Paulo deu uma lista de gente que viu a Jesus. Depois Paulo falou que todo o trabalho que ele fazia e pregando a Cristo não era em vão. Como é que alguns se atreviam a dizer que Cristo não havia ressuscitado? Verso 12, 15, 12, ele diz, como dizem alguns de vós que Cristo não ressuscitou. Olha a heresia que Paulo mencionou. Talvez essa é a razão principal para escrever essa carta, não é? Além da imoralidade, além do litígio que havia entre crentes, além de problemas de casamentos, de carne sufocada a ídolos, de maneira incorreta de comer a ceia, de uso mal dos dons espirituais, da desordem no culto, essa heresia podia ser terrível para a igreja. Essa heresia negava tudo o que o apóstolo pregava, negava a fé em Cristo, negava tudo, coisa terrível, duvidar da ressurreição de Jesus. Como dentre vós há os que digam que não há ressurreição? E agora Paulo vai fazer uma argumentação de forma negativa para mostrar a tolice daqueles que diziam isso. Olha só o verso 13. Se não há ressurreição dos mortos, tá vendo? Vocês estão baseando em Platão, crendo mais em Platão do que crendo em Cristo, né? Filosofia. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Agora vamos, teoreticamente, né, numa teoria, supor que Cristo não ressuscitou. Vamos ver como o evangelho é tudo em vão, como Paulo estava correndo em vão, como todo trabalho, todas as prisões que ele tinha enfrentado, açoites, era tudo em vão. Olha só o argumento de Paulo. O argumento é forte, o argumento é tremendo. Não é? Se Cristo não ressuscitou, nós estamos tudo aí em vão, estamos tudo perdido, né? Vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Não é? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Não é que Paulo está negando que Cristo ressuscitou, ele está falando no campo hipotético, não é? Está dando uma hipótese. Vamos lá para a hipótese de Paulo. Lembra que essa carta é cheia de figuras e linguagem, e Paulo aqui está usando uma hipótese. Não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou, é uma hipótese. E se, note o condicional, é condição, né, hipotética que Paulo está apresentando para essa teoria dele. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Peraí, Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando então o quê? Porque nós estamos pregando que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vocês estão crendo num mito, vocês estão crendo em algo que não aconteceu. A hipótese de Paulo aqui trazida para os coríntios. Como é que dizem
alguns que não há ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, é logo vã a nossa pregação. Nós estamos aqui pregando para nada. É também vã a vossa fé. E assim, Paulo vai dizer, também somos considerados como falsos testemunhos de Deus. Pior, ele deu a lista, né? Ele viu, Cefas viu, os 12 viram, mais de 500 irmãos viram, Tiago viu, os demais apóstolos viram, mas se Cristo não ressuscitou, olha o verso 15, nós somos falsas testemunhas de Deus. Nós estamos testificando falsamente, pois testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, como alguns de vossos mestres, filósofos, estão ensinando, não é? Estou parafraseando, Paulo está dizendo aqui, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Olha a primeira primícia. A primícia que fazia, os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Que conclusão funesta, que heresia terrível tinha se infiltrado na igreja de Coríntios. Né? Talvez essa é a razão principal da carta. Tudo nessa carta é maravilhoso, mas esse texto, aqui Paulo fica de forma teológica, reassumindo, né, ou reafirmando a posição do evangelho que Cristo ressuscitou. Essa era a grande heresia da igreja de Coríntios. Como é terrível quando a heresia se introduz o ensino errado, o ensino contrário às Escrituras. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17, várias vezes Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, não é? Verso 14 ele começa, e se Cristo não ressuscitou? Verso 17, e se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. De novo, pensa, irmãos de Coríntios, vocês estão crendo no Cristo que nós dizemos que ressuscitou, mas se ele não ressuscitou, a vossa fé é vã. E pior ainda, olha a conclusão, e ainda permanecei nos vossos pecados, porque nós pregamos que nossos pecados são perdoados, lavados em Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, nós estamos crendo num morto que permanece morto, que não ressuscitou. Pior ainda, nós permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram, aqueles que já partiram, crendo em Cristo, crendo na ressurreição dos mortos, estão perdidos. Uau! Que heresia funesta para a igreja crer numa mentira dessa diabólica, não é? Negando a ressurreição de Jesus, negando a fé, negando tudo, negando a pregação, chamando Paulo de mentiroso, uma coisa terrível. Essa é o pior ponto, Paulo deixou para o final, para tratar isso aqui na carta aos Coríntios. E também os que dormiram em Cristo, aqueles que partiram crendo em Cristo, e não eram poucos, não é? Em 26 anos, muitos já haviam partido, alguns até dado sua vida por Jesus através das perseguições, ainda não imperiais, que as perseguições imperiais vão começar depois do ano 60, mas pelo menos através das perseguições religiosas, o próprio Paulo foi perseguidor e quem sabe até alguns pagaram com a vida, e esses que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo então diz, se esperamos em Cristo, só nesta vida. Se a nossa esperança em Cristo está só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é miséria, miséria espiritual, miséria cristã, crer e esperar em Cristo só nessa vida. A nossa esperança em Cristo não está nessa vida. Aliás, nessa vida nós andamos com Ele, mas nesse mundo temos aflições. Se nós estamos esperando nele só nesse mundo,
nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa, Paulo do verso 13 até o verso de número 19, mostra que o evangelho todo o pilar do evangelho que se baseia na ressurreição, cai aqui por terra, nessa mentira, nessa heresia funesta que se entrou na igreja dizendo que os mortos não ressuscitam. Paulo chega a dizer: somos os mais miseráveis, os nossos irmãos estão perdidos, vocês ainda permanecem no vosso pecado, sua fé é em vão, nós somos falsos testemunhas, a nossa pregação é vã, a vossa fé é vã, tudo é vão. Mas aí Paulo agora brilha uma luz novamente, a luz da confissão. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo é a primícia, aqui Paulo está lembrando da colheita. Primícia quer dizer primeiros frutos, os primeiros frutos, né, que pertenciam ao Senhor. No caso da ressurreição, Cristo é a primícia, é o primeiro que ressuscitou dos mortos em glória. Cristo de fato ressuscitou. O que isso que vocês estão ensinando e pregando e alguns crendo aí é uma verdadeira heresia, porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição é provada pelos discípulos que viram, sua ressurreição é provada pelos dons espirituais. Por isso talvez Paulo mencionou no capítulo 12, os dons espirituais primeiro, a ordem no culto, vocês falam em línguas, e que isso é prova da ressurreição de Cristo. Cristo está presente, Cristo ressuscitou, está vivo, nós proclamamos o perdão de nossos pecados nele, não é? Ele nos oferece certeza da sua ressurreição. Cristo abriu caminho para que nós creiamos na ressurreição, porque ele ressuscitou, ele é a primícia. Nós havemos ressuscitar também. Na ressurreição de Cristo está baseado o evangelho, na ressurreição de Cristo está baseada a doutrina da ressurreição, está baseada a nossa esperança de ressuscitar com ele, de aguardar ele vir do céu, porque ele está vivo e vivo para todos sempre. Sua ressurreição abriu esse caminho para todos aqueles que creem em Jesus. Abriu-nos a esperança de vida eterna, esperança de estar com ele nos céus. A Bíblia mostra que a ressurreição de Cristo nos dá acesso ao reino da imortalidade, ao reino da eternidade, da vida eterna, da imortalidade, da incorrupção. Tudo isso a ressurreição de Cristo faz. Porque assim, Paulo vai repetir o que ele também falou em Romanos, né? Em Romanos ele expõe mais, que ele escreveu mais tarde. Porque assim como a morte veio por um homem, qual homem? Adão. A morte entrou no mundo por Adão. Paulo expõe isso, explana isso melhor em Romanos 5, do 12 até o verso 20. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Né? Paulo diz que em Adão todos foram feitos pecadores, mas em Cristo as nossas ofensas são perdoadas. Aqui ele diz, a morte veio por um homem, mas a ressurreição dos mortos veio por um homem. Nem foi a salvação, a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, verso 22, assim também todos serão vivificados em Cristo. Não é? Paulo cita o primeiro homem, Adão. Adão foi feito chefe da família humana, nosso representante, nosso primeiro pai. Mas ele morreu, pecou, nós herdamos o seu pecado. Mas Cristo é o chefe da família espiritual. Não é? Enquanto que Adão é chefe da família humana, Cristo é chefe da família espiritual. Adão caiu e com ele levou toda a raça humana. Jesus venceu a morte e com ele leva agora toda a igreja ressurreta, todos aqueles que crêem. Os que seguem Adão findam sua vida no túmulo, não é? E depois vão ter a segunda morte. Os seguidores de Cristo são alimentados
pela esperança da ressurreição, da vida eterna, de ser participantes com Cristo na sua ressurreição. Essa é a diferença. Paulo diz que é uma ordem para a ressurreição. Agora, ele, depois de reafirmar a ressurreição de Cristo, de dar uma lista, de expor essa mentira e essa heresia que havia na igreja de Coríntios, que era tão terrível, um veneno para a fé cristã, Paulo agora diz no verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro fruto, depois os que são de Cristo na sua vinda. Alguns podiam perguntar, então, por que os mortos que dormiram no Senhor não ressuscitaram? Ele diz, isso se dará por ocasião da vinda de Cristo. Paulo fala isso também em Tessalônica, que a trombeta soará, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo, ao som da última trombeta, e quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados. Ele diz aqui no verso 3, cada um por sua ordem, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Note que a ressurreição, a volta de Cristo, ocorre antes do fim. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. O reino de Deus está com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele vai entregar de volta o reino de Deus ao Pai, e quando haver aniquilado, terminar todo o império e toda a potestade e força, Satanás está condenado, Cristo vai aniquilar toda a potestade, toda a força do mal. Verso 25, porque convém que reine, Cristo já reina, reina em nossos corações, reina nos céus, vai entregar o reino de volta ao Pai, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Quem são os inimigos? Paulo vai dar uma lista de inimigos, né? Satanás é inimigo de Deus, o pecado é inimigo de Deus, o pecado é inimizade contra Deus, o mundo é inimigo de Deus, a morte é inimiga de Deus, o inferno é inimigo de Deus. Presta atenção, 5 inimigos que nós temos. Número 1, pecado. Pecado é uma coisa terrível, é inimizade contra Deus, não é? 2, é o mundo é inimigo de Deus. 3, diabo, Satanás, o grande inimigo de Deus, não é? 4, a morte. 5, o inferno. Então, Cristo venceu esses 5 inimigos. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a morte e Jesus venceu o inferno. Todos esses inimigos serão aniquilados, não é? O último de todos os inimigos, Paulo diz, é a morte. Não é? Todos nós vamos enfrentar esse inimigo chamado morte. Verso 25, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Eu dei 5 para você, de repente você descobre mais na Bíblia, não é? Teu irmão em Cristo não é teu inimigo, teu vizinho não é teu inimigo. Esses são os inimigos. O pecado, o mundo, Satanás, não é? O inferno, a morte são inimigos. Ora, o último, vou pôr isso aqui com o Paulo, a morte, né? O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nós vamos enfrentar esse inimigo. Agora, presta atenção, você quer enfrentar esse inimigo sozinho ou você prefere enfrentar com aquele que venceu a morte? Se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, se você crê que Jesus está vivo, se você crê que Jesus tragou a morte na sua vitória, então enfrente a morte com Jesus Cristo. Não enfrente sozinho, porque esse inimigo tem derrubado desde Adão a todos os homens que apareceram. Adão, Abraão, Moisés, Davi, tudo morreu. Tudo morreu. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou ao 3º dia. Foi quem venceu. Não é? Os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, estavam tudo morto. Nenhum deles ressuscitou.
Jesus ressuscitou. Jesus, o túmulo está vazio. Está lá em Israel, ele não está aqui. Ele ressuscitou, túmulo vazio de Jesus. Todo líder religioso que apareceu no mundo, o túmulo está lá. Buda, Confúcio, Maomé, tudo tem seu túmulo lá. Cristo não, o túmulo está vazio. O último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Meus amados, está tudo debaixo do pé de Jesus. Satanás está debaixo do pé de Jesus. O mundo está debaixo dos pés de Jesus. O pecado está debaixo dos pés de Jesus. A morte está debaixo dos pés de Jesus. O inferno está debaixo dos pés de Jesus, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Deus o Pai, sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, já estão, mas vão estar por toda a eternidade, por toda a glória estarão. Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus, o eterno, o maravilhoso, o grande, o poderoso, não é? Entregou o reino, o poder, a glória ao Filho. E agora o Filho lhe entregará tudo de volta, ele mesmo sujeitando-se a Deus o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a superioridade do Pai, não é? Paulo já tinha dito isso. Cristo é o cabeça de todo varão. Varão, cabeça da mulher, mas Deus, o cabeça de Cristo. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos? Se abundantemente os mortos não ressuscitam, por que se batiza então pelos mortos? Essa doutrina aqui é bem obscura, né? Os mormons usam isso, fazem batismo por um avô que morreu, que não teve chance de se converter ou de se batizar, não é? Então aí o neto, o bisneto agora faz esse batismo, baseado nesse verso. Mas esse é o único verso que Paulo menciona batismo pelos mortos, não é? Não é que nós vamos fazer batismo pelos mortos, nós temos que entender o que Paulo está dizendo. Primeiro, essa era uma prática pagã na igreja não se fazia, Paulo não diz que isso se fazia em Coríntios. Paulo diz que na comunidade de Coríntios, alguns batizavam-se pelos mortos, não é? Isso era uma prática pagã, não tinha nada a ver com o batismo que era executado na igreja, não é? Quando muitos iam à guerra por Apolo e morriam, então eles faziam um batismo, às vezes até entrava debaixo de um touro e era furado, aquele touro, o sangue caía para acostumar, era chamado batismo de sangue, não é? E para a pessoa ir para a guerra, acostumar com o sangue sobre a cara, porque eles lutavam homem a homem, né? Corpo com corpo, ferindo com a espada, e o sangue às vezes ia na cara, então era feito esse batismo, e entre os incrédulos se fazia isso, não é? Paulo não está dizendo que isso era feito na igreja, não tem nenhuma parte de vocês estão fazendo isso. De outra maneira, que se farão os que se batizam pelos mortos, e alguns quando voltavam da guerra faziam um batismo por aqueles que morreram na guerra, não é? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Paulo está citando uma prática pagã que era feita pelos mortos. Se os mortos não ressuscitam, por que fazer isso? Para mostrar vamos dizer, a tolice daqueles que criam nisso, não é? Paulo aqui não está dizendo que nós devemos batizar pelos mortos. O batismo é individual, quem crer e for batizado será salvo. Eu não posso crer no lugar de outra pessoa, eu não posso me batizar no lugar de outra pessoa, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando de uma prática pagã que se fazia entre os incrédulos, que eles faziam isso, batizando-se no lugar daqueles que tinham ido à guerra, e chamavam isso de batismo pelos mortos.
Mas Paulo diz, olha só a intolerância de vocês, olha só a tolice de vocês, não é? A estutícia de vocês em crer que os mortos não ressuscitam, sendo que entre os pagãos se fazem isso, se batizam pelos mortos, porque se batizam então pelos mortos, se os mortos não ressuscitam, não é? É isso que Paulo está mencionando aqui, nesse texto. Você pode pesquisar mais, né? Nós poderemos falar mais, mas ainda temos muitos versos aqui para cobrir. Estou apenas despertando sua atenção, pesquise no verso 29, você vai descobrir que Paulo estava dizendo exatamente que os crentes de Coríntios praticavam batismo pelos mortos. Porque mas sim, o povo entre os gentios praticava-se isso. Porque estamos nós também a toda hora em perigo, não é? Estamos nós toda hora a perigo. Verso de número 31. Eu protesto que cada dia morro, não é? O cristão morre diariamente, não é? Aos poucos nós vamos morrendo para esse mundo, morrendo para o pecado, não é? Morrendo para os nossos desejos. Isso significa tomar a cruz, não é? E Paulo diz, eu protesto cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, Paulo enfrentou a oposição terrível em Éfeso, ele está mencionando, combati contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam. Paulo está voltando, ué. Se eu estou aqui, ó, sofrendo, combatendo contra bestas, sofrendo contra toda a força do inimigo, mas se os mortos não ressuscitam, que adianta então tudo isso, né? E aqui ele vai dizer, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Olha, se não há ressurreição de morto, para que eu estou aqui lutando, correndo, não é a fé cristã, anunciando o evangelho, sofrendo até bestas humanas aqui, né? As bestas que Paulo menciona era a oposição ao seu ministério. E se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí Paulo diz, não vos enganeis, vocês estão enganados. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com aqueles que dizem que não há ressurreição dos mortos. Cuidado com certas doutrinas e heresias que são funestas para a igreja. Cuidado com isso. Não vos enganeis. As más conversações. Esse ensino que os mortos não ressuscitam vem de conversações vãs, vem de conversações com filósofos mundanos, e vocês estão crendo nisso. Não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. Cuidado com aquilo que se fala, não é? Vigiai. É importante vigiar com o que a gente conversa. Vigiai justamente e não pequeis. Vocês estão pecando crendo nessas conversações, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Estava faltando o conhecimento de Deus para essas pessoas. Digo para vergonha vossa. Digo para vergonha vossa. Verso 34. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo para vergonha vossa. Agora, Paulo, do verso 35 em diante, vai falar dessa ressurreição, da doutrina da ressurreição. Primeiro ele estabelece que de fato Cristo ressuscitou. Mas agora ele vai falar como é que se dará essa doutrina. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virá? Ótimo! Paulo pergunta e ele mesmo vai responder. Aqui nós vamos ter um ensino neotestamentário da ressurreição. Preste atenção. Depois de estabelecer que Cristo ressuscitou, depois de estabelecer a tolice do que ensinavam, dessa má conversação corrompia os bons costumes, não é? Paulo agora lança a pergunta e ele mesmo responde. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo virão? Pergunta de Paulo. Aí Paulo, antes de responder,
vai chamar alguém de insensato, né? Como ressuscitarão os mortos, em que corpo virão? Será que virá igual agora? Paulo diz, insensato. O que tu semeias não é vivificado. Não é? Note como nós plantamos as sementes no campo. Não é? E quando nasce completamente diferente. Paulo vai usar o princípio da colheita para explicar a ressurreição do corpo. Insensato. O que tu semeias não é vivificado. Na verdade, a semente tem que cair na terra e morrer. Né? Jesus falou isso também em João. Se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele fica sozinho. Mas quando ele cai, ele dá fruto, não é? Então é isso que Paulo vai usar a mesma coisa que Jesus fala em João 12. Você vê que João escreveu bem mais tarde, né? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Tá vendo isso aqui? Para ser vivificado, vai ter que morrer. Paulo também dizia que morria a cada dia, não é? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Se não houver primeiro a morte, como é que vai haver a ressurreição? Então, e não vai ser do mesmo jeito que é agora. Será diferente, Paulo vai explicar isso. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, igual a semente. Você bota lá uma semente de maçã, quer ver a semente da maçã, abre uma maçã, você vê lá a semente dela. Totalmente diferente da maçã, não é? Olha a semente do trigo, também diferente. Olha a semente do grão de mostarda, totalmente diferente da hortaliça da mostarda. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão. Né? Nós jogamos o grão e do grão nasce a planta, totalmente diferente do grão. Como de trigo ou de qualquer outra semente. Não é o grão que nós semeamos. Não é? Pega lá um feijãozinho, até o grão do feijão, quando nasce um pé de feijão diferente do grão que foi semeado. Não é? Quando semeia, o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, nasce diferente. Da mesma forma, nós estamos semeando nesse corpo e vamos ressuscitar num outro corpo. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada um a semente, o seu próprio corpo. Para cada semente existe a planta certa. Paulo usa a ideia da colheita para ensinar os crentes acerca da ressurreição. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Paulo está mostrando que apesar do animal ter pele, não é igual nós, mas uma é a carne do animal. E nós percebemos isso na nossa dieta, não é? Você come um bife, é diferente de comer um frango. Você come um frango, é diferente de comer um peixe. O peixe tem um gosto, a carne do peixe tem uma, a carne do animal, do bife tem uma, a carne da galinha tem outra. Homem, a gente não come a carne, não é? Se bem que aviões que caíram lá na Cordilheira dos Andes, na agonia, alguns acabaram comendo carne humana. Mas é diferente, não é? Olha só que Paulo diz, nem toda a carne é a mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. Paulo fala dessa variedade de carnes. Olha, Paulo é um homem sábio, inteligente, consegue estabelecer paralelos para explicar verdades espirituais maravilhosas. Olha para a agricultura, vê como é que se semeia, assim também será. Não é? Vê o que nasce do que semeou, assim é na ressurreição. Vê a diferença, a diversidade de carnes que existe, uma do homem, outra dos animais, outra das aves, outra do peixe. É essa diversidade que existe. E aí Paulo vai explicar. E há corpos celestes e corpos terrestres, não é? Por exemplo, os anjos têm um corpo celestial. Os homens estão na terra, têm corpos terrestres. Os que partiram com Cristo estão com um corpo agora celestial. Já não tem mais o mesmo corpo que tinha na terra. É isso que Paulo está dizendo. Há corpos celestes
e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres, né? Um corpo celestial não pode fazer o que eu faço com o meu corpo terreno. Um corpo terreno não pode fazer o que os anjos fazem, né? Os anjos podem sair de um lugar e para o outro rapidamente, porque uma é a glória do corpo celeste, a outra é a glória do corpo terrestre, que está na terra. Veio da terra e para a terra tornará esse corpo, não é? Ele é terreno, ninguém leva o corpo para o céu, a nossa alma, o nosso espírito, que são espirituais, voltam para Deus, mas esse corpo terreno vai voltar para a terra, porque é da terra, ele é terreno, já está dizendo, né? Um é a corpo celeste, corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes, outro é a glória dos terrestres. E agora Paulo vai usar a astronomia. Ah, que Paulo inteligente, irmãos. Quando eu leio o que Paulo escreve, eu fico admirado com a capacidade de distinção, discernimento que esse homem tinha e sabedoria. Olha o verso 41, ele vai dizer, uma é a glória do sol. Dá uma olhada no sol com a sua intensidade de raios solares que aquece a terra. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Aliás, a lua reflete à noite a luz do sol, não é? Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, uma é a glória das estrelas. Dá uma olhada nos céus, as estrelas mais intensas brilham mais, não é? Normalmente as que são maiores brilham mais, estão mais próximas de nós. As outras pequenas, não quer dizer que a pequena é menor, de repente a pequena é até maior, mas devido à distância do espaço sideral que se encontra da Terra, não é? Elas vão brilhar com outra intensidade. Uma é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Como Paulo consegue explicar algo tão maravilhoso quanto a ressurreição do corpo, falando da diversidade de glória? Glória do celeste, glória do terrestre, glória da lua, glória do sol, glória das estrelas, diferem de glória. Aí ele vai explicar assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, esse corpo se corrompe a cada dia, não é? Se envelhece, vai mudando. Semeia-se em corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Presta atenção, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Semeia-se na corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nosso corpo se corrompe. Não estou falando da corrupção política, nem Paulo está falando, apesar de haver, não é? Mas semeia-se na corrupção do corpo. Esse corpo vai se desfazendo. Diz que essas veias não aguentam mais de 90, 100 anos, normalmente elas arrebentam. Por isso que as pessoas têm AVC ou têm o infarto do miocárdio, não é? Que vai falhar. Por quê? Porque é um músculo que está lá, ó, pulsando, uma hora para de pulsar esse músculo. Semeia-se em corpo corruptível, mas vai se ressuscitar em corpo incorruptível. Semeia-se ignomia, em vergonha, mas irá ressuscitar em glória. Semeia-se em fraqueza, mas irá ressuscitar em vigor. Semeia-se animal, mas ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Paulo já tinha falado do corpo terreno e do corpo celestial, agora do corpo animal e o corpo celestial, espiritual. Assim está escrito, primeiro homem Adão foi feito alma vivente, comparando Cristo com Adão. Paulo fazia isso, né? Mas o último Adão, Jesus é chamado último Adão. Alguns erroneamente falam segundo Adão. Deixa eu te informar, não existe segundo Adão nas Escrituras. Existe último Adão. Cristo é o último Adão. Tá bem? O primeiro homem Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. A alma de Adão se tornou vivente, mas Cristo é espírito vivificante. Por que espírito vivificante? Porque o homem não está morto na alma, o homem está morto no espírito. Né? Quando Adão pecou,
morreu o Espírito, né? O Espírito, a presença de Deus. Cristo é Espírito vivificante. O homem que está em pecado, em Efésios 2, você pode ler, está morto em pecado, né? Espiritualmente é um homem morto, mas Cristo vem, dá vida ao Espírito, o Espírito que dá vida, o Espírito nos livra da lei, da morte e do pecado. Então semeia-se, homem, semeia, né? Como Paulo estava dizendo, corpo animal ressuscitará corpo espiritual. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Deixa eu parar um pouquinho aqui, dizer acerca do corpo que nós teremos ressurreto. Isso é tremendo. Veja bem, esse corpo terreno é corruptível, mas o nosso corpo será incorruptível. Nosso segundo corpo, deixa eu dar 7 características para você. Será incorruptível, baseado no que Paulo acabou de falar. Será glorioso, né? Aqui temos vergonha, mas lá será glorioso. Será espiritual, terá vigor, terá força, será forte, será eterno, já não morre mais, será redimido com Cristo e será semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Presta atenção. Incorruptível, glorioso, espiritual, cheio de vigor, de força, eterno, redimido, semelhante a Cristo. 7 características do corpo espiritual, da natureza do corpo espiritual. Já não se corrompe mais, será glorioso, será cheio de vigor, de força, como Paulo diz, semeia sem fraqueza, ressuscitará em vigor, será espiritual, será eterno, será redimido, não é? Será algo glorioso. Vamos continuar. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal. Esse corpo é animal, esse corpo é terreno, é similar aos dos animais, não é? Depois, o espiritual. Mas o corpo que nós teremos será espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem. Note que não tem segundo Adão, mas tem segundo homem, que é Cristo. O primeiro homem da terra é o terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Uau, Adão foi feito do pó da terra. Jesus Cristo veio do céu. É Senhor, o Senhor, e Ele é do céu. Ele desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nós. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Nós somos assim porque seguimos ao nosso pai terreno, Adão. Mas agora que aceitamos a Cristo, que temos Cristo, qual o celestial? Também os celestiais. A nossa glória será celestial, porque o último Adão, o segundo homem, conforme diz em 47, veio dos céus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Assim, traremos também a imagem do celestial. Esse é terreno, mas o novo corpo será celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue é terreno, não vai herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Paulo já tinha falado isso. E eis aqui vos digo um mistério. Presta atenção. Nesse mistério, a Bíblia está cheia deles. Tem aqui esse aqui, ó. Tem acho que uns 13 a 18 mistérios na Bíblia, depende da sua pesquisa. Eis aqui vos digo um mistério. Está aqui um mistério, depois você pode pesquisar outros. Existe um mistério da injustiça. Existe também o mistério da justiça. Eis aqui vos digo um mistério. Vamos ver esse mistério. É mistério, presta atenção. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uau, Paulo está falando do mistério do arrebatamento.
daquela geração, e pode ser a nossa, não é? Será maravilhoso se for, que não vai provar da morte, que estará viva por ocasião da volta de Jesus. Mas como carne e sangue não herdam o reino de Deus, nós seremos arrebatados, nós seremos transformados. Não é? Tem aquele filme Transformers, que é uns carros que de repente viram os robôs. Nós seremos transformados. Esse corruptível vai ser transformado em incorruptível. Esse terreno será transformado no celestial, no espiritual, no eterno. Imagine o arrebatamento como será algo maravilhoso, num abrir e fechar de olhos. Isso aqui que é terreno, isso que é corruptível, isso irá se revestir de incorruptibilidade, irá se revestir de espiritualidade, de celestial, de eternidade, de espiritual, num abrir e fechar de olhos. Eita, mistério maravilhoso! Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Né? Até hoje eu penso, o que será mais maravilhoso? Morrer e ressuscitar, ou estar vivo e ser transformados num abrir e fechar de olhos? Mas todos seremos transformados. Quer dizer, olha só, o mistério é esse, nem todos dormiremos. Os que dormirem vão ter um corpo ressurreto, mas os que estiverem vivos, por ocasião da volta de Jesus, da vinda de Jesus, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Olha a rapidez, diz que é milliseconds, um abrir milésimos de segundos que você pisca, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta da qual Paulo já havia falado em Tessalonicenses, que iria soar, porque a trombeta soará, a trombeta gloriosa, que nós estamos aguardando ela soar já há 2020 anos, esperando, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O morto que morreu vai ressuscitar incorruptíveis, e nós que estivermos vivos. Eu acho interessante Paulo colocar em nós. Paulo esperava isso nos seus dias, não aconteceu. Paulo provou da morte e da ressurreição. Ele vai alcançar a ressurreição. Mas nós, os que estivermos vivos, e como enquanto estiver vivo, eu posso dizer igual Paulo, e nós seremos transformados. Irmão, coisa gloriosa, mistério maravilhoso, o mistério do arrebatamento. Tem gente que não crê nisso. Não tem problema, o problema é deles. Eles não vão ser, eu vou. E nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal vai se revestir de imortalidade. O corruptível irá se tornar incorruptível. O mortal irá se tornar imortal. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O terreno vai se transformar no celestial. O temporal irá se transformar no eterno. Teremos a vida eterna, vida gloriosa. Não é? Aquilo que é semeado em vergonha irá ressuscitar glorioso, glorioso. Presta atenção, agora Paulo vai dizer, verso 54, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal vai se revestir de imortalidade, nunca mais morre, eternidade, eternidade com Deus, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A vitória é nossa, amados. Nós vamos vencer esse mundo, vencer a Satanás, vencer o pecado, vencer a morte e vencer o inferno. Será tragado a palavra que está escrita. E toda vez que eu já expliquei isso, quando está escrito, você tem que ver onde está escrito. Isaías 29:8. Vale a pena ir ler lá, não é? O profeta Isaías, no capítulo 29,
verso 8, já tinha dito isso. Será como o faminto que sonha, que está comendo, mas acordado está sua alma vazia, ou como o sequioso que está bebendo, mas acordando ainda se desfará, enche sua alma com sede. Assim toda a multidão das nações que estarão pelejando. Não é? Isaías 29, verso de número 8. Interessante, Isaías fala uma coisa, Paulo reinterpreta o que Isaías está falando, dizendo: tragada foi a morte na vitória, não é? Tragada foi a morte na vitória. A interpretação que Paulo está fazendo de Isaías 29, verso 8. E ele diz assim: onde está, ó morte? É uma pergunta. O teu aguilhão, ou seja, a tua força. Onde está, ó morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A ressurreição, a transformação, o arrebatamento será a vitória final sobre a morte, sobre o inferno. Sobre a morte, sobre o inferno. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte, a força da morte é o pecado, porque o pecado gera morte. E a força do pecado é a lei, porque a lei aponta para o pecado. Mas graças a Deus, hino de vitória, hino maravilhoso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte e sobre o inferno, não é? Mas graças a Deus que nos dá, presta atenção, nos dá, não é nos dará, nos deu, nos dá a vitória. Cada dia ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo conclui. Capítulo grande, capítulo maravilhoso. Falei quase 1h20 nesse capítulo, mas é algo tremendo, não é? É o maior capítulo que nós temos sobre a ressurreição, maior capítulo na carta aos Coríntios. Aí ele termina: portanto, meus amados irmãos, os crentes e até os hereges, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, fica firme, constante. Não é vem um dia na igreja, depois 10 não aparece. Tem que ser constante, mostrar constância, ficar firme com o Senhor, porque vale a pena ficar firme para provar dessa ressurreição, ou provar dessa transformação. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Cuidado. Tem crente que não produz nada na obra de Cristo. Fica igual a figueira que Jesus foi procurar fruto, só achou folha. Nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Tem que ter vida e vida com abundância. Tem que ter intensidade no servir ao Senhor. Tem que produzir fruto. Tem que ter abundância na obra do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus não é vão. Nosso trabalho não é vão. Recomendação de Paulo. Três últimas recomendações. Dá para pregar aqui. Firmeza, constância e abundância. Deus quer de nós firmeza. Deus quer de nós constância. E Deus quer de nós abundância. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa por nosso Senhor e Salvador Jesus. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre Satanás, vitória sobre o inferno, vitória sobre a morte, o último inimigo. Deus os abençoe. Que capítulo maravilhoso, que capítulo tremendo da ressurreição, que características maravilhosas que o nosso corpo glorioso terá, que combate a essa heresia terrível, que lista de testemunhas da ressurreição. Qual é a essência do Evangelho? Tudo encontramos em 1 Coríntios 15. Olha, 1 Coríntios 15 resume o Evangelho,
fala da ressurreição, apresenta a doutrina da ressurreição com uma sabedoria, com uma maestreza, fala do arrebatamento, desse mistério que irá acontecer. Algo tremendo. Espero que você tenha sido abençoado com esse capítulo, que esse estudo enriqueça a tua alma, que faça com que você queira permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo tudo isso, sabendo o que nos aguarda, sabendo a glória. Não espere de Cristo somente nesse mundo, que somos os mais miseráveis dos homens, se esperamos só nesta vida. Há uma vida além, há uma vida após a morte, e essa vida será com Cristo, algo glorioso, maravilhoso e eterno. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Se esse programa te abençoado, você compartilhe com seus amigos, familiares, ouça novamente, não é? Se você não conseguiu reter tudo na primeira, ouça. A vantagem de ter o programa que você pode ouvir quantas vezes você quiser. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.